A aula passada foi uma aula bem importante, em que o Sr. Maitreya nos falou sobre um pouco sobre os caídos, né? Sobre aqueles que são os inimigos da nossa alma no caminho da iniciação. Ele começou citando algumas palavras do Cristo, né? E falou sobre a necessidade de nós afirmarmos a vida e não a morte, né? Ele falou sobre o culto do sexo, que é algo muito presente na mídia, nos filmes de hoje em dia, né? Que é um estímulo constante aos desejos carnais da humanidade, né? E que são coisas que são promovidas pelos caídos para procurar prender as nossas almas aos desejos carnais, né? E ele nos estimulou a despertar, né, a perceber essas questões antes que seja tarde. E então procedeu a nos contar a história dos anjos caídos. Por quê, né? Por que tantas coisas ruins a gente vê acontecendo no mundo? Por que isso é permitido por Deus ou não é? Como é que isso funciona, né? Ele nos explicou sobre isso, sobre os anjos caídos. E um ponto muito importante que foi trazido na última aula é que, assim, a nós foi dado o livre-arbítrio, né? No entanto, quando nós estamos sendo bombardeados constantemente por esses estímulos que querem nos empurrar a fazer o mal, né? Fazer coisas que são contrárias ao bem-estar da nossa alma, o livre-arbítrio deixa de ser totalmente livre, né? Porque nós estamos sendo manipulados, num certo sentido, né? Então, para nós nos emanciparmos no caminho da iniciação e adquirir a mestria, nós precisamos nos desvincular dessas questões da psicologia de massa, né? Que é controlada pelos caídos, e que a gente tenha a força assim, para se desvincular de tudo aquilo que é alimentado constantemente nas nossas psiques e que não é positivo, né? Ele falou sobre a manipulação na mídia, na propaganda, né? E esse ponto é muito importante. Portanto, o livre-arbítrio dos indivíduos na Terra não é mais livre. A liberdade de ser a individualização da chama da vida não é mais garantida. Pois, apesar de a humanidade pensar que tem a liberdade de escolher ser, as energias dos seus 4 corpos inferiores estão sendo manipuladas pelos traficantes da morte, por meio da mídia, por publicidade subliminar, por raios psíquicos, raios da morte e projeções de outros planos da consciência, onde hordas astrais e desencarnados que já estão nas agonias da morte aumentam as pressões da morte na Terra. Então aqui está um entendimento claro, né, de que nós temos inimigos nesse caminho e nós precisamos ser fortes para resistir às suas influências e triunfar sobre a morte e o inferno, assim como Jesus triunfou. Então ele nos estimula a tomar de volta o nosso livre-arbítrio, né, nas mãos e realmente utilizar esse livre-arbítrio não para fazer tudo que der na telha ou o que a gente quiser, porque muitas vezes esses desejos são desejos manipulados, né, com base nesses estímulos que são alimentados na TV constantemente, na psicologia de massa, mas realmente retomar o livre-arbítrio no sentido de colocar esse livre-arbítrio a serviço de Deus, né? Quer dizer, a liberdade de nós escolhermos ser filhos e filhas de Deus no caminho da iniciação, né? Isso é a verdadeira liberdade, né? Então ele fala sobre a vontade que ele tem de resgatar os chelas, né? E expor essas manipulações dos caídos. E ele faz algumas invocações de julgamento em relação a esses caídos, né? E ele recomenda depois esse livro aqui, Wilson Bryan Key, Subliminal Seduction. Esse livro ainda não tem tradução para o português, infelizmente, mas tem tradução de algumas outras obras do mesmo autor. É um autor que se dedicou a expor as estratégias que são utilizadas na mídia para manipulação, né? Então, por exemplo, uma das estratégias que eles usam é a inserção de referências subliminares, a estímulos sexuais e coisas assim, né, que são muito utilizadas na propaganda. E esse autor se dedicou realmente a expor todas essas estratégias, explicar como é que isso é feito, pra gente realmente saber como é que o inimigo opera, né? E ele nos recomenda a leitura desse livro, né?
Em nome de Jesus Cristo, em nome do Deus vivente, deveis exigir a derrota e a expulsão total em vosso subconsciente dessas influências, que foram inseridas ali pelos caídos, que vieram no calar da noite e plantaram as sementes do maligno, para que elas crescessem como o joio, estrangulando assim o bom trigo das virtudes do Cristo. Então, assim, isso não é uma coisa para nos deixar assustados, né, ou alarmados, mas para a gente perceber, né, que nem tudo são flores nesse plano onde nós habitamos, né, e que nós precisamos ter uma visão clara, assim, do que está a nosso serviço, na nossa evolução e o que não está, né. Ele fala para nós invocarmos a proteção dos arcanjos e a intercessão do olho onividente de Deus, para que nós possamos ter o impulso da vitória. Então ele diz para nós irmos adiante, né, colocar a mão na massa com conhecimento da lei e a visão da vitória e a exposição da mentira, que nós possamos caminhar em passos certos rumo ao cumprimento dos ciclos de iniciação cósmica.